Como criar uma oferta irresistível e fechar mais vendas. Nesse vídeo a gente vai entender toda a estrutura, todo o passo a passo para você conseguir não só criar uma oferta irresistível, mas conseguir também vender mais. Se você acompanha os meus vídeos aqui no canal, você viu que eu falo bastante de plano, bastante de previsibilidade de receita, estará ligado à previsibilidade de geração de demanda, de geração de leads. Então, se a gente quer realmente partir dessa premissa de quero vender mais, e para eu vender mais eu preciso atrair mais potenciais clientes, eu preciso ter boas promessas, eu preciso realmente atrair essas pessoas com boas técnicas de copy, com bons anúncios, com bons canais de aquisição que me tragam essa previsibilidade. Então, se eu quero ter uma oferta que faça sentido para essa pessoa, o primeiro exercício que você tem que fazer é quem eu quero ajudar. A partir desse exercício você entende a pessoa que você realmente quer entregar sua solução para resolver um problema. Tem até um livro que eu indico para você que é Apaixone-se pelo Problema, não pela solução, que é o livro do Waze. Esse livro é muito bom porque ele mostra realmente que você tem que focar no problema que você resolve. E a partir disso você consegue criar soluções. E na verdade você vai entender uma outra coisa que a gente vai discutir aqui. Que na verdade o seu cliente, ele não necessariamente compra o seu produto. Ele compra o efeito do produto, ele compra o benefício. E geralmente esses elementos estão em uma promessa. Se você vende, por exemplo, um produto digital ou um produto de educação, por exemplo, vamos supor que a gente vai vender um curso de inglês. Quando você assina uma matrícula da contratação dessa escola de inglês, você ainda não fala inglês. E você não consegue, por mais que você possa se imaginar falando inglês, você não comprou a aula exatamente, você comprou o benefício que aquela aula te entrega. Então, no fim das contas, para ter uma boa promessa, é muito importante você entender o problema que o seu cliente quer resolver. E no caso, quem você quer ajudar. Então, numa linha do tempo primeiro, quem eu quero ajudar, e depois você vai entender que problema que você vai ajudar ele a resolver. E a partir daí entra o seu produto. Para criar uma boa promessa, você vai perceber que você não vai falar sobre o seu produto. E aqui que todo empreendedor erra, porque a gente quer colocar as características do produto na oferta. Isso não faz sentido. Vamos supor que a gente quer vender um fone de ouvido. As pessoas geralmente colocam as características. Nossa, ele é um fone que aumenta de volume com velocidade, isso acontece, aquilo acontece, mas no fim das contas, quem está comprando um fone de ouvido está comprando privacidade, comprando de repente conforto para poder trabalhar. Então, se a gente entender o que o nosso cliente está procurando e que problema ele quer resolver, fica muito mais claro, inclusive não só criar a oferta, mas também aumentar a percepção de valor. E nesse ponto da percepção de valor eu quero entrar, porque na verdade as pessoas quando querem vender, elas também cometem um grande erro que é a precificação do que vai ser vendido. Às vezes você quer vender por um preço que sua concorrência vende ou que o mercado já trabalha, mas no fundo pode ter certeza que o seu cliente pagaria muito mais se você apresentasse de maneira clara o benefício do que o seu produto entrega. Então o cliente ele não vai comprar só o produto, ele vai comprar o efeito do produto, como eu falei. E se ele vai comprar o efeito do produto, a depender do contexto, você ajudando ele cada vez mais a percepção de valor aumenta. Se você vende um fone de ouvido tem uma percepção de valor de mercado. Agora, se você vende para ele conforto e comodidade, quanto vale para ele ter esse conforto e comodidade? O mercado usa muito o exemplo do colchão. Você não vai vender um colchão, você vai vender uma boa noite de sono. Vamos pegar esse exemplo? Um empresário que tem um time de vendas que vende 10 milhões todos os dias. A depender de como ele dorme, com certeza a performance, a produtividade é afetada. Então, na verdade, olha nesse caso, a gente está vendendo mais produtividade. Uma boa noite de sono para essa pessoa, nesse exemplo hipotético, vale muito. Então o ponto é, a depender de para quem eu vendo, eu consigo tangibilizar isso no dia a dia, nos desejos que esse cliente tem e resolver problemas que a percepção de valor aumenta. Então faça esse exercício. Ao ver o que você vende, entenda no que isso muda o ponteiro do meu cliente no dia a dia. Qual que é o real benefício que esse cliente tem ao usufruir do que eu vendo? Porque com isso fica muito mais fácil a gente ancorar uma boa percepção de valor. Então vamos pensar numa promessa agora prática. Vamos pegar o exemplo do colchão, que é muito mais claro. Se você olhar para o que as pessoas fazem na maior parte das vezes, a gente vai descrever o colchão e vai colocar isso numa promessa. Esse é o maior erro que você pode cometer. Colocar que o colchão, isso tem que ter, tá na descrição do produto, por exemplo, mas não é a sua promessa lá no primeiro contato com o produto. Tem uma grande diferença.
informações úteis sobre o produto têm que aparecer no momento certo. Não é a primeira coisa que esse cliente tem que ver. Esse é o lugar que eu quero te levar. A primeira coisa que o cliente tem que ver é ser levado para a sensação de uma boa noite de sono, por exemplo. Então, uma boa promessa, aqui nesse caso, ela vai trazer esses conceitos aplicados em uma frase direta e objetiva. Agora, para você chegar numa boa promessa que é direta, que é objetiva, você precisa ter a clareza então do efeito do seu produto, do benefício daquilo que você entrega e também ter o entendimento da consciência do seu mercado. O que é a consciência do mercado, Pedro? É basicamente o quão concorrido ele é. Quanto mais concorrido ele é, mais bombardeado de ofertas o seu cliente está e naturalmente maior a minha diferenciação para conseguir vender. Então, por exemplo, no mercado onde todo mundo vende produtos para emagrecimento, se eu vier com uma promessa simples de emagreça agora, por que comprar de mim e não comprar de outras pessoas? A promessa está muito similar, é competitivo, de repente o cliente busca preço, não é o que você quer. Se tem muitas pessoas anunciando, ofertando e vendendo, mais específico e mais único eu preciso ser. Nesse sentido, vem um conceito do mecanismo único. Ou seja, quanto mais consciente é o seu mercado, mais único eu preciso ser para me diferenciar. E agora, eu quero trazer isso no exemplo prático. Se a gente tem, por exemplo, o emagrecimento como um produto que a gente vai vender, serve para o colchão, serve para uma caneta, serve para um fone, serve para o que você quer vender para o seu serviço, você precisa trazer o porquê que com você é diferente. Quanto mais sofisticado o mercado, mais você tem que mostrar que com você é diferente. Essa regrinha é muito importante você utilizar. Nesse mercado, se a gente fosse vender emagrecimento, que é um mercado concorrido, eu preciso ser ultra específico, eu preciso, se possível, trazer uma certa urgência. O nosso produto ele tem que ser útil para essa pessoa também que compra. Tem que ter uma utilidade prática. Então, se eu fosse trazer aqui um produto de emagrecimento, eu colocaria, ao invés de emagreça agora, eu colocaria, por exemplo, comece a emagrecer hoje, em até 7 dias você vai perder 5 quilos através do método emagreça já. Beleza, me diferenciou porque é um método que ninguém utiliza, eu mensurei no tempo essa oferta, fez sentido, porque quem de fato consome isso percebe que é um tempo razoável. Eu dei um exemplo prático aqui, pode ser X, mas o mais importante é você entender esse conceito para fazer uma boa oferta. Quanto mais consciente o seu mercado, mais você precisa ser único. E lembre-se, o seu cliente compra o benefício. O seu cliente, ele compra o colchão pensando na noite de sono. O seu cliente compra o seu programa de emagrecimento pensando no físico que ele quer ter. E isso é muito importante levar em consideração na hora de criar a sua oferta. Com certeza, fazendo esse passo a passo, sabendo quem você quer ajudar, que problema você quer ajudar, o benefício da oferta que você tem que criar, com certeza você vai conseguir refinar o seu planejamento aí de vendas e fazer uma boa oferta para vender mais. Te espero no próximo vídeo.